trabalho e atividade industrial, aula 4. Dando continuidade aqui à disciplina, dando uma recapitulada na aula anterior que a gente falou sobre a psicologia na atividade industrial, os conceitos de acidentes, as perdas materiais, perdas humanas, perdas de capacidade de trabalhar, perdas do psicológico em si, a questão do uso de EPIs, que a gente já viu também nas aulas anteriores, a importância do mesmo, trazidas para o setor industrial, o engenheiro industrial, as suas responsabilidades quanto ao acompanhamento desses riscos, quanto a buscar soluções para adequar a esse tipo de atividade, sempre trazendo qualidade de vida para o colaborador, onde ele possa estar ganhando seu sustento e voltando para casa com dinheiro e mais saúde e qualidade de vida para sua família. Motivo por que ocorrem acidentes ou por que ocorrem os acidentes em si. A maioria dos acidentes devem-se a atos inseguros e condições inseguras. Fazemos ênfase em como prevenir os acidentes eliminando essas causas. Que nem a gente pode ver aqui no exemplo. O que é um ato inseguro e o que é uma condição insegura. Um ato inseguro. Você tem duas empilhadeiras. Você pega uma empilhadeira, além de pegar uma escada, ou então alugar um guindaste para sair mais economicamente, você tem duas empilhadeiras. Não vou chamar o guindaste. Eu vou pegar uma empilhadeira maior para subir a menor e a menor levar e içar para cima o meu peso. Ou seja, isso sim é um ato inseguro. Você tem tudo a seu dispor corretamente, mas você se expõe inadequadamente para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de manobra. Condição insegura. Condição insegura é quando você tem um material que você já está vendo o erro. Está quebrado. A escada está quebrada. Você está pegando uma escada com um andar quebrado, um vão quebrado. Ou seja, você já está se expondo a uma condição insegura. Ato inseguro é você ter tudo certinho e você fazer a coisa errada. Condição insegura não, é você se expor a um ambiente que não está com tanta segurança em si. Atos inseguros. É a execução indevida de um processo ou de uma operação, sem conhecimento por ignorância, sem respeitar por indiferença, sem tomar em conta por esquecimento a forma segura de realizar um trabalho ou atividade. Também se considera como atos inseguros toda atividade voluntária, por ação ou omissão, que implica a violação de um procedimento, norma regulamentadora ou prática insegura estabelecida tanto pelo Estado como pela empresa, que pode produzir um acidente de trabalho ou uma doença profissional. Ou seja, você pode cair aqui, lesionar um braço, lesionar uma perna, torcer um tornozelo, fraturar a coluna e assim por diante. Exemplos de atos inseguros. Realizar uma operação sem estar autorizado para isso. Ou seja, você é pedreiro e vai fazer um conserto elétrico. Ou você trabalha com eletricidade e vai trabalhar em altura sem ter a NR35. Não obter autorização e não advertir que se vai realizar essa operação. Exemplo, pôr a funcionar um motor sem avisar quando outro ou está fazendo ajuste nele. Ou seja, já tivemos exemplo já nos tempos de serviço de colocar um botão de acionar numa sala de uma máquina de ração e a máquina de ração está na outra sala. Aí um colaborador estava limpando a máquina de ração com a máquina aberta e o outro estava na outra sala, achou que o outro já tinha terminado, foi lá, assinou a máquina e ele estava com os dedos dentro. Ou seja, ele teve a perda de 2 dedos e teve que amputar o terceiro dedo. A realização de uma operação ou um trabalho em velocidade segura com uma demasiada lentidão ou rapidez. Ou seja, se você tem um carro com velocidade controlada a 110, se você quer andar nele a 120, você está se expondo, você está criando um ato inseguro. Impedir o funcionamento de dispositivo de segurança, retirar as grudas protetoras ou ao ajustá-las mal, desligar a iluminação, adotar uma posição ou uma postura insegura, permanente, ou para embaixo de cargas ou sobre elas mesmas.
levantando objetos pesados ou levantando-os mal. Distrair, molestar, surpreender, jogos de mão, etc. Não usar equipamento de proteção pessoal, lentes, respiradores, luvas e etc. Condições inseguras. É o estado deficiente de um local ou ambiente de trabalho, máquina e etc. Ou parte das mesmas susceptíveis de produzir um acidente, ou seja, um vazamento de óleo, a máquina estiver superaquecendo, a máquina estiver sem freio, o freio de mão do carro não estiver funcionando, o cinto de segurança não esteja travando, os airbags não estejam vencidos, a máquina não tenha algum tipo de desligamento automático. Outro conceito de condição insegura pode ser qualquer situação, característica física ou ambiental prevista que desvia daquela que é aceitável, normal ou correta, capaz de produzir um acidente de trabalho, uma doença profissional ou a fadiga em si no seu dia de trabalho. Estudo ou análise dos acidentes. As análises dos acidentes separa a parte de um todo em que as recombina. Se separo ou tenho uma série de arquivador, vejo algo, entra ou sai. Me serve para realizar uma análise macro, estatística, considerando-se que os diferentes fatores de acidente permitem ter uma ideia global. Ou seja, o porquê emitir uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho? Para ter registrado o horário daquele acidente, aonde foi causado aquele acidente, se foi no membro superior, na mão, se foi no membros inferiores, no pé e assim por diante. E que atividade ele estava realizando? Qual tipo de manobra? Qual tipo de máquina? Para isso tudo estar registrado, quando uma pessoa for desenvolver essa mesma atividade, ela já está ciente do risco que ela está correndo e utilizar o EPI de acordo. Ou seja, aqui nessa tabelinha onde mostra aqui, acidente de trajeto, onde mostra no gráfico a quantidade, o número de acidentes e o tipo de acidente. Cortes, quantidade, trauma, pressão, choque elétrico, amputações. Ou seja, para você ver a quantidade de acidentes que tem e a quantidade e o tipo de acidente que ocorre. Há questões de os locais de acidente onde mais ocorrem, em via pública, domicílio próprio, instalações de terceiros, instalações de contratante. Ou seja, para estar ciente desses dados, para na hora de fazer a integração de um colaborador, você está trabalhando com esses dados, com estatísticos, e mostrar para o pessoal aonde eles têm que melhorar, aonde tem que ser mais atento, aonde não pode ter brincadeira e aonde o uso de EPI é obrigatório, não pode tirar. E se for extraviado, ou se ele tiver numa condição que não atenda mais a sua segurança, fazer a troca do mesmo. Pontos fundamentais. Forma do acidente. É uma maneira com que a pessoa entrou em contato a uma fonte de lesão. Há diferentes formas que podem ser caídas de um mesmo nível ou que você vai caminhando no meio e vai lá e cai. Que diferentes níveis onde se cai de um andar ou outro. Ou seja, do mesmo nível você tropeçar e cair do mesmo nível. Nível diferente, você está numa escada, no andame, no outro andar, no segundo andar, no terceiro, e você sofrer a queda do mesmo. Agente material de acidente. Está relacionado com a lesão ou com um acidente. Agente material é aquela ou coisa, elemento ou substância que está relacionada com a lesão ou com a questão com o acidente que se envolveu. Por exemplo, tem uma pilha de gaveta e cai-se uma sobre a sua cabeça. A natureza da lesão. O tipo de lesão que se dá. Pode ser uma lesão na pele, uma amputação, uma redução parcial da visão ou uma queimadura em si. Principais fins de investigação em casos de acidentes. Uma das finalidades que a gente citou anteriormente é para questões estatísticas que a gente está trabalhando para que não ocorra mais. Averiguar as causas em que agentes causam ou agente causal desses acidentes, de modo que possam ser adotadas medidas para prevenir os acidentes similares, ou seja, não ocorram mais. Essas medidas podem incluir aperfeiçoamentos mecânicos, melhorar a manobra, colocar um dispositivo de segurança naquele implemento, um EPI mais eficiente, uma melhor inspeção,
um treinamento dos operários e, às vezes, o castigo da pessoa que resulte no caso em que foi culpada, né? Porque tem muita gente que se sujeita a certo tipo de coisa sem ter o treinamento, ou então tentando burlar algum tipo de tempo de serviço para conseguir um tipo de produção, ou então para ele mesmo conseguir um tipo de benefício. Conseguir certa publicidade para os riscos em questão entre os trabalhadores e os seus dirigentes. E para a prevenção dos acidentes do modo geral, chamando a atenção sobre o acidente, de que se trate de suas causas e seus resultados e os danos em que eles vão trazer para a empresa e para a família e para o próprio colaborador que sofreu esse acidente. Principais fins de investigação de acidente: que averiguar dados que influenciam sobre a responsabilidade jurídica. Nesse estudo, examinar a investigação desde o ponto de vista da segurança e a questão da não responsabilidade. Medidas de controle de risco, hierarquia a ser seguida. Primeira coisa, a questão da eliminação. Ver um banheiro tampar o banheiro, colocar a tampa, está aberto, você está eliminando aquele risco. Substituição. Você trabalha com um produto químico perigoso que está liberando um tipo de gás, só que você tem um material no mercado que é mais ecologicamente viável e que não pode fazer isso. Ou seja, você vai fazer a substituição de um produto perigoso por um produto menos perigoso para a sua equipe. Controle de engenharia. Ou seja, você está trabalhando com solda, o que é que você faz? Você monta uma câmera, coloca todos os EPIs e você coloca um exaustor para estar tirando aquela fumaça para o seu colaborador não tá sofrendo nenhum tipo de dano. Esse exaustor vai pegar essa fumaça e vai jogar para o meio exterior. Sinalização e bloqueio. Ou seja, se você sabe que nessa área aqui está tendo uma descarga elétrica, se tem algum material em alta temperatura, se tem alguma coisa, sinaliza e coloca a plaquinha de atenção. Proibido a entrada. Agora, se a pessoa entrou, ela tem que ser advertida, porque está visível a sinalização. E o uso de EPI, que é o último. Que você não pode utilizar nenhum desses outros métodos, aí você sim utiliza a questão do uso de EPI. Aqui é a questão do EPC, que é Equipamento de Proteção Coletiva. Sinalização, placas, barreiras em si. Você não conseguiu, usando esses outros 4 métodos, na eliminação, nem conseguiu substituir, nem conseguiu fazer a questão de controle e nem a sinalização, aí você tem que utilizar o uso desses EPIs. Principais fins de investigação no caso de acidentes. Segundo a importância dos acidentes e outras circunstâncias em si, a investigação pode ser feita por uma ou várias pessoas ou grupos que a gente segue aqui nessa tabela. O capataz em si, o engenheiro de segurança ou inspetor de segurança, comitê de segurança integrado por trabalhadores, comitê geral de segurança, um tribunal de investigação, uma junta para o mesmo júri. Nos casos de acidentes que implicam características especiais e com frequência, conveniente reclamar a ajuda de um engenheiro da companhia de segurança ou departamento de estado de segurança. E obrigado e até a próxima.